versículos diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. E na nova tradução de hoje diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Eu queria que você, antes de a gente orar, mas eu queria que você, porque aquilo que nós falamos é uma profecia. Então você já pode profetizar comigo. Quando eu contar até 3, você vai ler o tema que é tem novidade chegando. 1, 2, 3. Tem novidade chegando. Você crê nisso? Eu creio. Deixa eu falar um pouco mais. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela sua igreja reunida nessa noite. Muito obrigada porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós confiamos na sua palavra. Nós confiamos em tudo que a tua palavra diz ao nosso respeito, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E o Senhor, que é o dono da palavra, cumpre tudo que o Senhor prometeu. Nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, que já está aqui em nosso meio, a sua presença é real. Nós te damos liberdade para o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. A casa é sua e o povo é teu, Senhor. Eu coloco a minha vida, Deus, para ser um instrumento, não porque eu tenho capacidade, eu não tenho habilidade e eu não posso chegar ao coração de ninguém, mas eu estou orando a um Deus que alcança lugares inacessíveis, que fala com a sua igreja. Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, igreja. Eu queria muito que você pudesse nessa noite crer em tudo aquilo que vai ser ministrado, porque o Senhor me confirmou, mas não foi uma vez só. Deus me confirmou várias vezes sobre o tema que eu iria ministrar, sobre o texto que nós vamos trabalhar hoje, que nós acabamos de ler, que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Esse momento em que Isaías, o profeta de Deus, vai profetizar para o seu povo, era um tempo muito difícil. Era um tempo onde o povo havia sido levado cativo. Qual foi o cativeiro que eles foram levados nessa época? O cativeiro da Babilônia. Era o exílio babilônico. Embora o exílio babilônico fosse algo que havia sido profetizado, onde o povo de Deus, onde o povo de Deus havia sido preparado, mas eles não reagiram bem a um tempo de cativeiro, porque de fato, ainda que nós saibamos, como o próprio Jesus Cristo nos instruiu, nos advertiu, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Mas quando a aflição bate à nossa porta, nós ficamos muitas vezes desesperados, sim ou não? Sim. Muitas vezes nós ficamos abatidos, porque a má notícia consegue desestabilizar, porque as perdas conseguem nos tirar do prumo, porque o luto consegue arrancar de nós a esperança. E o povo de Deus estava vivendo nesse tempo. E para que a gente possa entender um pouco mais o que foi o exílio babilônico, foi um remédio amargo de Deus para o seu povo. O povo havia mais uma vez se distanciado do Senhor. O povo de Deus havia começado a erguer os seus próprios ídolos, a amar e a reverenciar outros deuses que não o Senhor. E Deus começou a se aborrecer com o seu povo. Deus é ciumento, Deus não quer te dividir com ninguém. Então, quando o Senhor percebe que o seu povo começa a se distanciar, começa a perder parte da sua essência, se perdendo a sua identidade, Deus agora manda com que o seu povo agora fosse retirado da sua pátria, retirado do seu lugar de nascença, seu lugar de origem,
tempo agora difícil, porque eles agora, além de perder o seu lugar de origem, perder a sua identidade, perder as suas casas, eles agora estavam completamente vulneráveis àquele povo. Então, os 70 anos de exílio foi um tempo difícil para o povo de Deus. Embora o próprio profeta Jeremias vá dar uma instrução guiada pelo Senhor de que eles deveriam não pensar que o tempo de exílio ia passar logo, e o próprio Jeremias vai dizer: olha, vocês precisam construir casas, vocês precisam plantar, porque não vai passar logo. Tem um tempo para acabar, mas vai demorar um pouco. Então o povo começa a perder perspectivas de um futuro, começa a perder expectativas para que algo possa melhorar. Os Salmos, por exemplo, 137, era um lamento coletivo de como estava o coração daquele povo. O salmista vai declarar: junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? O salmista está dizendo: olha, nós penduramos a chuteira, nós colocamos aqueles instrumentos que deveriam entoar louvores de cânticos, cânticos de alegria, cânticos de louvor. Nós não temos mais nada que saia da nossa boca a não ser lamentos, consternação. Nós não temos como entoar cânticos a Sião, porque o nosso coração está dolorido, nós estamos entristecidos. Como nós vamos cantar numa terra estranha? Os nossos opressores nos pedem para compor canções, mas nós não conseguimos cantar, nós não conseguimos compor, porque o nosso coração está dilacerado. Esse era, portanto, o sentimento do povo de Deus. O povo não tinha mais alegria, não havia mais cânticos para se alegrarem. Os instrumentos já não eram mais usados, eram pendurados, estavam ali guardados para, quem sabe, no futuro voltarem a sorrir. Nada traria de volta a alegria daquele povo, se não fosse a volta para a sua origem, para o lugar onde eles não deveriam ter sido saídos. E o Senhor já começou a ministrar o meu coração sobre o grande desafio que é nós declararmos, nós cantarmos louvores quando as coisas não estão bem na nossa vida. Que desafiante é para nós virmos muitas vezes para a igreja e cantarmos que ainda estamos de pé, quando na verdade todo o cenário que a gente consegue olhar para nós mesmos no espelho é o reflexo de alguém sem forças. Como é difícil cantar a bondade de Deus quando muitas vezes nós não conseguimos ver bondade de Deus naquilo que nós esperávamos que Ele fizesse. O desafio é continuar sonhando e se projetando quando o cenário está contrário, sim ou não? Sim. Quantas vezes nós chegamos aqui e vemos tantos irmãos cantando, e às vezes o louvor está fazendo um esforço para trazer a igreja para a adoração, mas eu já quero te dizer uma coisa nessa noite. Muitas vezes Deus vai se utilizar dos tempos difíceis para te capacitar para próximos níveis. Muitas vezes Deus vai usar aquele tempo, como Ele se utilizou do tempo de exílio, para forjar o caráter, para nos trazer de volta ao lugar de origem. Porque o homem não foi criado para viver longe da presença de Deus. Havia um jardim preparado, onde o Criador amava todos os finais da tarde visitar o homem. Deus sempre desejou se relacionar com a sua criatura, com o homem. Então foi o homem que, por conta das suas escolhas, por conta dos seus desejos, a concupiscência da sua carne, começa agora a ser retirado da presença de Deus. E eu quero te falar uma coisa: há duas formas de você vivenciar o tempo de exílio e de deserto. Como diz aquele louvor:
Ou você questiona ou adora. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Se você vir para cá, ainda que as suas forças estejam se esgotando, quando você abrir a boca e entoar louvores que mesmo não consigam traduzir aquilo que você está vivendo no momento, a hora que você abre a boca, a profecia está saindo dos seus lábios. E aquilo que você está declarando, nem que seja pela fé, vai mudar o cenário. Nós somos levados pelo que nós vemos. Nós somos levados pelo que nós cremos. Então aquele povo estava dizendo, nós não conseguimos cantar louvor, nós não estamos conseguindo entoar louvores, porque nós estamos nos sentindo abatidos, sem força. Mas você precisa repetir para si mesmo: o Deus que nos levou, que levou o seu povo para o exílio, tem data determinada para tirar você do exílio. Aquilo que está acontecendo na sua vida tem um tempo para acabar. Aquilo que porventura você esteja vivendo, você não consegue, porque realmente, quando nós estamos vivendo tempos difíceis, é muito complicado nós olharmos e conseguirmos arrancar e extrair algo de bom. Mas eu só quero te dizer uma coisa: exílio, deserto, é apenas escola para crente para ser aprovado. Deserto não é o teu lugar de moradia. Exílio não é lugar para você ficar cativo. Canaã é o seu lugar. Terra da promessa é o lugar onde Deus já escolheu para você. Tem novidade de Deus chegando na sua vida, meu irmão. Tem coisa boa chegando para as pastoras. Você está me dizendo que tem novidade chegando, se tudo ao meu redor está parecendo contrário a exatamente o que Deus fez. Deus levantou o profeta Isaías para dizer: existe uma fórmula para você viver o tempo de exílio olhando para o futuro. E o primeiro passo é: esqueça o tempo de sofrimento. Porque se você traz à memória todas as dores, todos os traumas do seu passado, você não vai conseguir viver um futuro glorioso. Esqueça das coisas passadas. Não lembre das coisas que se passaram. Deixe para trás. O Senhor estava dizendo: olha, o tempo de exílio está acabando, meu povo. E eu estou dizendo o seguinte para vocês: eu já estou preparando coisas boas para vocês, mas vocês não podem ir para aquilo que eu estou preparando com a mentalidade de escravo. Para você viver a promessa de Deus, você precisa romper com tudo aquilo que vai tentar te paralisar. Deus estava dizendo: eu já preparei para você coisas novas, já estão surgindo coisas novas, mas a sua mentalidade precisa mudar também. Porque bagagens do passado não vão servir para a novidade de vida que Deus está preparando para você. Porque há pessoas que, quem sabe, estão diante de portas que estão abertas, mas porque não deram certo com algumas portas que foram fechadas, dizem: eu não vou mais me arriscar. Há pessoas que não deram certo no relacionamento, por exemplo, sofreram, e estão dizendo: eu não vou mais me relacionar com ninguém. E Deus me trouxe nessa noite para dizer: esquece o que passou. Aleluia. Deixa para trás. Enterra aquilo que não vai servir mais para você. Se o passado não te impulsiona para o futuro, enterra o passado. Se o passado não serve para te levar com a experiência que você teve, para que você não volte a cair e errar as mesmas coisas, então está na hora de você enterrar o seu passado. E Deus está falando: não lembre das coisas passadas e nem as considere. Deus estava dizendo: não coloque aquilo que você passou lá atrás num lugar para que você fique vendo e remoendo. Considerar é voltar a ver, voltar a gerar. Aborte tudo isso. Mas, Senhor, nós vivemos um tempo de exílio, nós fomos escravos, nós comíamos o que as pessoas davam, e o Senhor está dizendo: esquece. Mas, Senhor, o Senhor não sabe o que eu passei na minha infância com o meu pai, com a minha mãe. O Senhor está dizendo: esquece. Mas, Senhor, o Senhor não sabe o que eu passei quando eu acreditei numa amizade, ou quando eu me entreguei num relacionamento que parecia que daria certo. O Senhor está dizendo: esquece. É noite de
você deixar para trás o que precisa ficar no passado. Para você viver no novo de Deus, você precisa deixar o passado no lugar dele. Eu costumo dizer que Deus tem problema com o passado. Porque Deus fala assim: do teu passado eu não lembro mais. Dos teus pecados eu já tenho um lugar, o Senhor diz, que Ele guarda nas profundezas do mar do esquecimento. Se Deus, sendo santo, lança no mar do esquecimento aquilo que você fez, por que você se acha melhor e superior que Deus que está tentando trazer à sua memória coisas que fizeram com você? Seria você melhor do que Deus? Porque uma das coisas que nos faz remoer passado é a falta de perdão. A falta de liberar perdão. Sabe por que o pastor fala muito isso? Perdão não se trata de justiça, né? Mas de quê? É que nós queremos colocar quem nos defraudou numa balança de que para nós é igualdade. Se errou comigo, vai ter que pagar o preço. Jesus está dizendo: você errou comigo infinitamente mais, e eu já paguei o preço por você. Por que você acha que o preço que aquela pessoa fez com você não merece da minha graça e do meu perdão? Se o Senhor, que é santo, já nos perdoou com favor, com graça, com um favor imerecido, quem somos nós para trazermos nessa balança quem errou conosco? Você está entendendo essa palavra? E aí, para o novo tempo, é necessário você quebrar o retrovisor. Para que serve o retrovisor para quem dirige? Para olhar para trás. E Deus está falando: tem algo novo? Então para de estar olhando para trás. Quebra o retrovisor, porque não vai servir. Deixa para trás aquilo que já passou. É hora de você largar tudo. Porque quando para o novo tempo vai requerer nova mentalidade. Olha que esse texto vai usar 3 tempos verbais. O Senhor vai dizer: esqueçam o que se foi, passado. Vejam o que eu estou realizando, presente. E vou abrir um caminho futuro. Aleluia. Deus está falando: vocês vão parar de olhar para o passado. Olhem para o que eu estou realizando hoje, e vocês vão viver aquilo que eu já estou determinando no céu amanhã. Aleluia. E olha, quando o Senhor começou a falar essa palavra para o seu povo, Ele começou a dizer o seguinte no versículo 19: e o povo não via o cenário mudar. Eis que realizo uma nova obra. Deus está dizendo: esquece o que passou, e eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está para acontecer. Quando o povo, eu imagino que quando o profeta Isaías começou a falar isso, Douglas, o povo começou a dizer: o que vai acontecer? Nada parece mudar. O cenário continua igual. Mas sabe por quê? Aquilo que para o céu já é uma realidade, é só um tempo para chegar aqui na terra. Quando Deus estava dizendo assim: já aconteceu, não é que já aconteceu aqui, é que lá Ele já liberou. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim: creia, mude o semblante, mude a perspectiva, projete-se, porque eu já estou fazendo, já está surgindo. Vocês não estão percebendo? Não, Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Quando Elias declarou, depois de 3 anos e meio que haveria de chover, ele só precisou ver um sinal. A nuvem do tamanho da palma da mão de um homem foi o suficiente para ele dizer: corre, que vem muita chuva. Para um homem e uma mulher de Deus, uma palavra já é o suficiente para Deus realizar. Glória a Deus. Uma palavra é suficiente para Ele realizar. Mas, Senhor, o cenário ainda é de exílio. O cenário ainda é de cativeiro. E Deus está falando: eu já estou realizando uma coisa nova. Já tem novidade chegando. Mas, Senhor, o que me faz acreditar que tudo vai mudar? A minha palavra. A minha palavra é suficiente.
realizar os sinais. Jesus, quando chegar no povoado de Betânia, a Bíblia diz que antes dele ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração para Deus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. E aí o Senhor, Jesus, agradece pelo que ele ainda não havia realizado. Não, ele não havia realizado na terra, mas no céu, Lázaro já tinha ressuscitado. Aleluia. Vocês estão entendendo essa parte? Amém. E quando ele fala, mas eu só estou falando isso por conta desses que não creem. Porque vai ter gente que vai precisar ver para crer. Mas bem-aventurados são os que creem. Aleluia. Quem crê sem ver é o que Jesus falou para Marta. Se creres, a glória é de Deus. Aleluia. Eu lembro que quando, há alguns anos, mas bastante anos atrás, nem sonhava em morar aqui em Gravatá. Eu lembro que eu sempre sonhei em voltar para Gravatá. Sempre quis voltar a morar aqui. E já há bastante anos, isso aí já deve ter uns 10 anos que isso aconteceu. Eu fui ministrar numa igreja de uma amiga minha. E quando eu acabei de ministrar a palavra, eu lembro que ela foi e me deu um chaveiro. E era um chaveiro muito bonito. E quando ela falou esse chaveiro, ela liberou uma palavra profética para mim. Ela falou, olha, esse chaveiro é para sua casa nova. E aí, eu tinha já um apartamento lá em Recife, eu já tinha. Mas eu peguei aquela palavra, eu disse, não, mas não está se referindo a esse apartamento. Está se referindo àquilo que Deus vai fazer. E eu guardei aquele chaveiro para minha casa nova. E eu lembro que eu passei por algumas mudanças, mudei de apartamento lá em Recife, fui morar realmente numa outra casa, mas eu não usei esse chaveiro. Porque eu disse, não vai ser essa casa. Se trata de uma outra casa. Até que a gente veio morar aqui em Gravatá, nós viemos morar de aluguel e eu guardava esse meu chaveiro. Toda mudança, aquele chaveiro estava guardado. Até que há 4 anos atrás, em 2020, apareceu uma oportunidade para a gente vender o nosso apartamento. Nós compramos a casa que hoje eu moro. E aí, quando eu mudei para essa casa nova, eu coloquei o meu chaveiro. O chaveiro guardado de 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque Deus já tinha dito, é para casa nova. Senhor, mas cada vez que passava o ano, a possibilidade de ter uma casa nova era menor, mas eu tinha uma palavra. E uma palavra é suficiente para mudar cenário. Uma palavra é suficiente para mudar cenário. Nós vamos ver, por exemplo, Ana, mãe de Samuel, chorando aos pés do Senhor, pedindo a Deus um filho. Ano após ano, Ana sendo testada e provada por uma mulher endemoniada que era Penina. Mas a Bíblia diz que um ano, diferente dos outros anos, não é que Ana chorou mais naquele ano. Não é que Ana se consagrou mais naquele ano, não. É que Ana, naquele ano, fez uma oração diferente. Eu acredito que o que mudou a vida de Ana, a oração de Ana naquele dia, e
São 4 horas da manhã. Eu não dormi mais. E o Senhor me trouxe 2 pessoas à mente. A diaconisa Raquel e meu marido, pastor. Quando ele chegar, eu lembro. E Deus falou assim para você, Raquel. Você lembra o quanto você orava para ter o seu recurso para ser fiel a mim? Você era uma mulher que dizimava não pelo teu recurso, mas dizimava pelo recurso daquele homem. E tu falavas para mim assim, Senhor, me dá a possibilidade de um dia eu te servir. Me dá a possibilidade de eu dar, Senhor, aquilo que é meu recurso. Me dá a possibilidade, Senhor, de fazer da minha casa um lugar onde eu possa receber da tua igreja. Aí Deus está dizendo, aquilo que você tem entregue para mim, filha, é tudo que você tem. Eu tenho recebido. Vai chegar mais recurso para você. Deus está liberando mais recurso. Mais recurso. Mais recurso. Sabe por quê? Aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Deus tem memória. Deus tem memória. Diga comigo, Deus tem memória. Deus tem memória. Ele já falou uma coisa para você, meu irmão. Pode cair canivete. Você segura na palavra e você diz, eu vou continuar crendo. Mas Senhor, o cenário está contrário. Eu tenho uma palavra. E aquele que prometeu não esquece. Ele tem memória. E ele não vai se esquecer. Ele não esqueceu. Porque Ana, quando volta depois de 3 anos com Samuel, ela chega para Deus com a criança agora para devolver. E ela sempre chega para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor lembra de mim? A sua serva vem agora devolver aquilo que prometeu. Ai Deus, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu imagino Deus falando assim, e tu precisa me lembrar quem tu és. Aleluia. Porque quem cumpre promessa e aliança comigo, eu sei quem é. Você voltou, Ana. Todos os anos, quando Ana subia ao templo e levava a roupinha do menino Samuel, o sacerdote ele liberava uma promessa para Ana: que Deus possa te conceder mais filhos. O ano passava, o segundo ano passava, e Ana escutava a mesma palavra: que Deus possa te conceder mais filhos. E Deus lembrou de Ana. Quando a Bíblia fala que Deus lembra, não é que ele esqueceu. É que ele está dizendo, hoje é o dia que eu estou trazendo à luz a novidade que eu separei para você. Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Quando você está vendo que a novidade está chegando, Deus está falando assim, Deus está agindo é agora, é no presente. E eu faço o que, pastora? Se organiza, se projeta já porque Deus já está fazendo. Faça como a gente faz com o lapidado. A gente perguntando, pastora, qual é a roupa, a cor do lapidado? Faça assim, Senhor, qual é a roupa que eu vou usar? No culto de ação de graças, foi o que o Senhor já está fazendo para nós. Separa o louvor que vai ser cantado no culto, meu irmão. Você está entendendo essa palavra? Mas é o seguinte, Deus está falando. Eis que realizo uma coisa nova. Não percebe, você está dizendo assim, eu percebo, Senhor. O Senhor está me dizendo nessa noite que tem novidade chegando. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou me comportar como quem não crê. Eu vou me portar como quem já recebeu. Aleluia! E eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que quando você começa a se projetar, tudo pareça que não vai acontecer, mas você vai se apropriar dessa palavra. Glória a Deus. Qual é a promessa que Deus já liberou sobre a sua vida? Foi o que? Ministerial? Ele vai cumprir. Não vai passar ninguém na frente. Ele vai cumprir no tempo dele. Qual foi a promessa que Deus fez? Que iria restituir a você um homem ou uma mulher segundo o seu coração?
Ele vai te dar. Amém, Jesus. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você. Eu só sei que uma coisa: separa a roupa, separa os louvores e prepara o culto em ação de graça. Prepara o culto em ações de graças. Porque Ele está dizendo: eu já estou fazendo. E o céu não é o mesmo tempo da terra. O tempo de Deus é o Kairos. 1000 dias para nós é como um dia para Deus. Mas Ele está falando assim: você não está percebendo? Eu te trouxe nessa noite só para te lembrar que eu já estou fazendo uma coisa nova. Você precisa caminhar como quem já recebeu. Faz a listinha de convidados que vão participar e celebrar com você. Eu falava com meu esposo ontem, estava caminhando. Eu falei assim: às vezes Deus deixa a gente viver algumas situações que são dolorosas, somente para a gente entender melhor um do outro. Há mães aqui que têm orado pela salvação dos seus filhos. E quando você vê o tempo passando, parece que não vai acontecer, né? A volta daquele filho pródigo. Parece que não vai acontecer aquele filho que, ao invés de cada dia ser mais quebrantado pelo Senhor e voltar, parece que cada dia que você mais ora, mais distante ele fica. E você vai sendo levado a orar menos. E você vai sendo desestimulado pelo tempo, pela falta de perspectiva de que isso vai acontecer. Deixa eu falar. Você vai falar assim para Deus: Senhor, meus filhos são a sua herança. São meus. São teus. O Senhor só me deu a responsabilidade de cuidar deles aqui na terra. Mas eles não são meus, eles são teus. Então, se o teu filho tem uma promessa de Deus sobre a vida dele, os teus olhos podem até se fechar antes desse filho voltar. Mas a tua oração não é validada quando Deus te guarda. Amém. Está entendendo? Amém. Eu conheço casos de uma mãe que orou pela salvação dos seus 3 filhos. Uma logo se converteu, a mais velha. A do meio deu um pouquinho mais de trabalho, mas também está com a sua casa agora nos pés do Senhor. Mas o menino deu mais trabalho ainda. E essa mulher de oração morreu, Deus guardou. Mas quem conhece a história de Dona Maria e sabe que Dona Maria orava pelo seu filho, hoje vê o seu filho na igreja. Dona Maria morreu, mas a oração que ela fez não morreu. Pastor, antes de você filmar aquilo que você vai filmar, Deus me deu uma palavra nessa madrugada, eu compartilhei com a igreja. Me deu uma palavra para a sua vida, que está lá em Apocalipse 3:8. O Senhor te diz assim: eu conheço as tuas obras, e eis que coloquei uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Ainda que esteja sem força, tu tens guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. Essa madrugada eu escutei uma frase. O diabo disse, alguém usado pelo diabo disse: aquela igreja vai fechar. E o Senhor disse a mim na mesma hora: pois diga para o meu servo, eu conheço as obras dele, e eu coloquei foi na frente dele uma porta que já estava escancarada. Não foi uma porta aberta, foi uma
e não tem negado o meu nome, ninguém fecha a porta que eu abri. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Pode, minha filha, mas pode haver conjectura, pode haver rumores, mas eu quero te dizer uma coisa: fevereiro de 2018, havia uma promessa sobre essa obra. Glória a Deus. Deus usou uma missionária lá do Rio de Janeiro, em meio a uma igreja lotada, uma igreja de um pastor amigo nosso. Aquela mulher usada por Deus falou: eu estou dando velocidade a essa obra. E a velocidade foi tão absurda que Deus falou: prepare os obreiros, porque eu vou dar velocidade a essa obra. Vocês são resultado de uma promessa liberada em fevereiro de 2018. Essa igreja é a resposta de Deus. Deus abriu essa porta e Ele está dizendo o seguinte: ninguém fecha. E aí, para completar, para finalizar, o Senhor está dizendo assim: não percebestes ainda? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está falando assim: já andaram em deserto, em areia? Quem já foi em Jeripabu? As dunas de Jeripabu, Natal. Você pisa, dá 2 minutos, o que acontece? Algumas pegadas ficam? Ficam não. Porque você pisa e o vento logo tira tuas pegadas. Não é assim ou não? Deus está falando o seguinte: eu sou aquele que no deserto não vai ter um caminho para te guiar. Eu sou aquele que em meio a um lugar que você não sabe muito como vai fazer, não sabe muito como vai lidar com essa situação, eu estou falando, no deserto eu abro um caminho para você passar. E Deus ainda está falando o seguinte: caminho no deserto é direcionamento, e rios em terra seca é provisão e recurso. Ele está dizendo: eu abro um caminho para você passar, e aquilo que é um lugar árido, sem vida, eu vou trazer até o recurso para você viver a promessa.